Olá, bom dia. Tudo bem aí? Tudo bem aí no Insta? Vocês vão me avisando aí se tá dando pra ouvir, pra ver como é que tá a conexão, porque a gente tá num ambiente aqui não muito não muito controlado. Será que alguém teria como passar pro Marcos o Marcos Barbai, você tá aí? Você não tá no Zoom? Você acabou de entrar aí no Insta, você não tá no Zoom? Manda uma mensagem aqui. Eu não tenho como mandar o link agora pro Marcos, porque eu não tenho como mexer no celular aqui. Será que alguém tem? Escreve aqui no Eu chat. passo para ele. Eu passo Ah, para tá ele. bom, No obrigada, WhatsApp. Patrícia. Eu ia olhar o chat agora. Já rolou. Tá, entendi. Tá bom. Então tá bom. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vamos ver se dá certo. Enquanto o pessoal vai entrando no Instagram. Vocês estão me ouvindo? O pessoal do Zoom continua me ouvindo aí ou não? Vocês continuam me ouvindo? Eu vou tentar colocar uma música, vamos ver se dá certo. Pessoal do Insta, bom dia. Então, enquanto vocês estão chegando, vou de novo fazer aquela apresentação que eu faço todas as vezes para quem está chegando aí. Esse é o seminário que eu chamo de Heresia Lacaniana, um seminário que eu sustento lá no Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Seminário por conta e risco que os membros de escola sustentam. E já faz alguns anos que eu sustento esse seminário e eu chamei esse seminário de A Heresia Lacaniana por conta da homofonia de heresie em francês com RSI. Então, Lacan brinca, né, com essa homofonia das letras heresie para falar da sua heresia, né, da sua posição, digamos assim, na psicanálise. Então é uma brincadeira com isso, por isso chama heresia lacaniana, com todas as múltiplas ressonâncias que isso tem, os múltiplos sentidos que isso tem. E esse ano, como um desdobramento da minha pesquisa sobre a nomeação, que por sua vez é um desdobramento da minha pesquisa sobre a letra, eu cheguei em Antígona e decidi voltar à tragédia grega, esse texto original, não sem a orientação de Lacan com a leitura que ele propõe no Seminário 7, mas tampouco sem considerar os avanços notáveis e a ampliação notável do pensamento lacaniano depois do Seminário 7. Principalmente a partir dos anos 70, principalmente a partir da proposta de uma clínica borromeana que justamente torna indissociável os três registros real, simbólico e imaginário. Então, nós estamos voltando a esse texto, nós estamos voltando a Sófocles, voltando a leitura de Antígona ao pé da letra, como nos ensina Freud e Lacan, como um método de aproximação da literatura, da arte e da clínica. E estamos tomando esse texto, não a personagem Antígona, evidentemente, mas o texto de Sófocles como um caso clínico e lendo ao pé da letra com Lacan e com algumas outras orientações. Então, eu convidei o Marcos Barbai, que é um colega que faz formação em psicanálise, psicanalista, mas que tem uma formação em linguística
e que é pesquisador do LabUrb da Unicamp, que a gente tem feito um trabalho durante muitos anos já, muito próximo, uma pesquisa muito próxima, lá na Unicamp, e então eu o convidei para me ajudar nessa tarefa de pesquisa e transmissão em torno da questão da Antígona, que a gente está considerando uma tragédia extremamente atual por todas as questões que ela traz. Então, isso é para situar quem ainda não tinha chegado, se eventualmente alguém está chegando agora. E eu queria dizer para vocês que a gente vem trabalhando assim nesses encontros desse ano. Durante a pandemia e a quarentena, eu decidi abrir esse seminário, que sempre foi dado só ali no fórum, um ambiente fechado. Resolvi abrir, fazer pelo Instagram ao vivo, para que outras pessoas pudessem acompanhar, porque eu considerei que esse tema tinha muitas afinidades com as questões que a gente está passando nesse momento no mundo e sobretudo aqui no Brasil. Já tivemos oportunidade de justificar isso, inclusive em outros espaços. Naquela live que foi feita com a Patrícia Corsetto, inclusive, eu destaquei a questão da atualidade de Antígona, do quanto é atual o que está acontecendo hoje, por incrível que pareça, com as questões que a tragédia traz para a gente. Então, nos nossos encontros aqui, a gente voltou à questão da função do trágico, por que a tragédia grega, na sua especificidade, no que ela traz de original, faz com que ela trate, para além das contingências da época, que são muito específicas, daquele momento em que surge esse gênero ali na Grécia, por que nós, tantos séculos depois, ainda estamos aqui com uma transferência, digamos assim, com o texto de Sófocles. E a conclusão que a gente chega é porque a tragédia trata de questões de conflitos estruturais, né? E que, portanto, são transhistóricos. E é isso que justifica a gente voltar ao texto trágico, é o que justifica tantos filósofos ao longo dos séculos terem comentado. É o que justifica o próprio Freud ter trazido Édipo, o rei, para nomear esse conjunto de conflitos psíquicos constitutivos do nosso psiquismo, e é o que justifica nós estarmos aqui voltando a esse texto hoje também. Então, a gente tratou num primeiro momento disso, né, de uma justificativa metodológica, digamos assim, por que voltar ao texto trágico, qual é a função do texto trágico, e especificamente Antígona, que mostra muito claramente essa questão de que a tragédia sempre põe em cena um conflito inconciliável, do qual o herói só sai a partir de um ato, né? Então, essa questão da figura do ato também é uma figura que está colocada de saída na aproximação. Eu estou de lado, é porque o meu celular está deitado. Deixa eu colocar ele em pé, então deixa eu ver se ele para. Pronto. Fiquei em pé agora? Melhorou? Obrigada por avisarem aí, hein? Tá melhor assim? Ótimo. Bom, bem, depois a gente falou um pouco da questão do corpo simbólico, né? A partir da questão da lápide. Então a gente retornou a esse avanço muito significativo no ensino do Lacan, quando ele propõe que, na verdade, o corpo não é só a dimensão imaginária do corpo, como nós estávamos acostumados desde o estágio do espelho, do esquema dos espelhos conjugados, etc., mas que o corpo também tinha uma dimensão simbólica, e depois ele vai falar bastante da dimensão real do corpo a partir lá do Novo Romeano, a partir, sobretudo, do Seminário 20, que ele vai trabalhar a questão do gozo no corpo, e etc., né?
E a gente viu, então, que desde ali do Seminário 17, quando ele formaliza a questão dos discursos, ele propõe a questão do corpo simbólico ligado justamente ao cadáver, né? Por incrível que pareça, quer dizer, a questão da transformação do corpo, o corpo humano morto, não ser uma carniça, não se reduzir a uma carniça, mas ser elevado à dignidade do cadáver. E, surpreendentemente, a gente encontra elaborações muito avançadas sobre isso já no Seminário 7, algo que ele vai formalizar 10 anos depois, no entanto, já estava colocado ali no comentário que ele vai fazer de Antígona, especificamente quando ele se refere à questão da segunda morte, né? A gente viu que, então, Lacan desloca a leitura mais tradicional, sobretudo hegeliana da Antígona, como se ela estivesse entre duas leis, como se o dilema dela fosse estar entre duas leis, a lei da polis e a lei dos deuses, o que revela justamente esse momento de transição ali da sociedade grega, né, no qual esse momento em que Sófocles escreve essas tragédias, mas o Lacan desloca essa leitura para a questão entre duas mortes, né? Então, o essencial ali da tragédia da Antígona seria a questão dessa segunda morte que Creonte impõe a Polinices na medida em que ele impede os ritos fúnebres em relação a Polinices. Quer dizer, quando ele faz isso, ele está, como a gente conversou bastante, desumanizando Polinices e, portanto, cometendo um crime contra a humanidade, não apenas contra uma pessoa. E a gente viu a relação disso com tudo o que está acontecendo. E depois a gente avançou a partir dessa questão tão importante que Lacan nos coloca no comentário que ele faz de Antígona a respeito de qual seria a paixão que move Antígona. Então a gente comentou bastante aquela passagem da tragédia em que Antígona está ali debatendo com Creonte e ela responde a ele, não é? Quando ele diz que um inimigo não se torna amigo só porque morreu e que, portanto, ele não vai permitir que Polinices seja enterrado, seja homenageado, né? Receba as homenagens fúnebres. Ele vai virar uma carniça e a Antígona diz que ela foi feita para o amor e não para o ódio ou para a intriga, como está traduzido pelo Trajano Vieira. Clássica, em geral, é traduzido por fui feita para o amor e não para o ódio. A gente comentou bastante essa questão do amor, de que o amor que está em jogo aí não é o amor cristão, não é o amor convertido em caridade, não é o amai-vos uns aos outros, amai a teu próximo como a ti mesmo, que é a base do amor cristão, que a gente viu que Freud já de alguma maneira nos dizia que é um mandamento insensato, esse mandamento cristão, na medida em que ele programa um impossível, né? Isso vai ser importante para a gente retomar hoje por conta da questão justamente da compaixão, né? Que foi aí que a gente parou. Então a gente trabalhou bastante essa questão, né? Da intransigência de Antígona, ou seja, de que Antígona ela não transige, né? Ela não faz grandes acordos nacionais, ela não ela não senta na mesa de negociação com Creonte, né? Ela se recusa a transigir em relação àquilo que é em relação àquilo que é impossível recuar, né? Que é justamente a desumanização. Quer dizer,
não se pode recuar diante desse limite. Tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Essa figura da intransigência, né? É justamente a figura que faz com que a gente tenha que entender o ato de Antígona não como um ato de amor no sentido do senso comum, né? O Lacan mesmo, ele comenta muito isso, do quanto a peça inteira tem várias passagens de uma Antígona extremamente agressiva, irritada, intransigente, né? E a gente viu que se ela diz que ela não é movida pelo ódio, mas pelo amor, que o que a move é o amor e não o ódio, o que ela visa, o que ela tem horror, o que para ela é insuportável, é o que a gente poderia chamar da indiferença, né? É contra isso que ela se insurge. E a gente viu que, do modo como isso é colocado, a gente poderia interpretar que o que ela está, fundamentalmente, a paixão contra a qual ela está se insurgindo, se a gente for pensar em termos lacanianos, é justamente a paixão da ignorância, né? Então, é contra a paixão da ignorância que ela se insurge. Então, a gente chegou a falar disso, né? Eu vou retomar aqui. Logo no início da tragédia, isso aparece muito nos diálogos dela com a Ismênia, com a irmã, a quem ela convoca para uma espécie de solidariedade nesse ato de intransigência, e a irmã se recusa, né, a acompanhá-la nisso. E tem uma passagem, então, em que ela vai falar justamente isso. Na verdade, não é uma passagem, é a apresentação da peça, é o início da peça, né? Onde ela vai falar assim: Homo sanguínea irmã, querida Ismene, será que Zeus nos poupa, enquanto formos vivas, de algum dos males que abateram Édipo? O rol de horror está completo: dor, despudor e deshonor. Que dissabor nos falta? O general promulga um decreto à cidade toda. Sabes algo de seu teor ou desconhece os males que inimigos têm causado a quem ambas amamos? Nada ouviste? Né? Então, a peça começa com uma Antígona extremamente, digamos assim, irônica, né? Quase que sarcástica com a Ismênia, dizendo: como é que você diz que você não está sabendo de nada? Sabe de nada, inocente? Né? Tipo, como assim, né? Você não sabe o que o Creonte está fazendo, o que ele decretou aí, que não vai poder enterrar o nosso irmão, né? Então, vocês vejam que a peça começa, né, já com uma fala extremamente agressiva da Antígona em relação a Ismênia, quer dizer, agressiva nesse sentido de indignada, né? Tem uma ironia aí, que ela não é meiguinha, boazinha, né? Mas ela convoca de alguma maneira a Ismênia para dizer assim: olha, não dá uma de louca, né? Você ligou o modo demente, mas né, não dá uma de louca, porque você está sabendo muito bem o que aconteceu. Então, é contra a paixão da ignorância que ela está se insurgindo, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso. O Marcos, inclusive, preparou uma coisa para falar com a gente sobre isso. Mas eu acho importante a gente deixar isso claro, para a gente poder abrir um pouco essa questão das paixões, né? Das paixões do ser.
o que é que o Lacan está visando, né, quando ele fala do amor, do ódio e da ignorância como paixões do ser, ou seja, são patos, né, são sofrimentos, são padecimentos, né, que nos afetam corporalmente, mas são também modos de manifestação do ser, né? São modos de revelação do ser, quer dizer, a partir daquilo que nos constitui enquanto seres de linguagem, aquilo que nos constitui enquanto nomeação, não é? Nós sabemos que isso implica numa falta a ser, numa perda de ser, né? No entanto, esse ser que foi perdido, né? Esse ser que nós perdemos para poder entrar na linguagem, aquilo que nos simboliza, aquilo que nos humaniza, que faz com que a gente tenha que necessariamente abrir mão, né? De algo da ordem do ser, isso, entretanto, volta, né? Ou melhor, isso se manifesta através das paixões, né? E essas paixões, elas podem inclusive ser apresentadas, digamos assim, na própria heresia, né? Na própria relação entre esses três registros, no real, no simbólico e no imaginário, e é isso que a gente vai avançar um pouco, né? Bom, tem aquela outra passagem muito importante, que inclusive o Lacan também comenta, né, bastante aqui no Seminário 7, que é justamente essa passagem quando a gente acompanha, né, a Antígona dizendo que ela age sem medo e sem piedade ou sem compaixão, né, dependendo da tradução aí. Isso é uma passagem que inclusive o Marcos comentou bastante no nosso último encontro, a questão da compaixão, né? Que a compaixão ele é um afeto que implica, se a gente for pensar aí na história da palavra, né, em você padecer junto, né? Então a compaixão, ela implica uma espécie de identificação imaginária que remete, por isso que ela é tomada de uma maneira muito especial pelo cristianismo. Essa ideia de você, que às vezes inclusive é confundido com a ideia da piedade, mas a piedade ela inclui a questão da pena, né? Mas a compaixão ela tem essa espécie de identificação imaginária com aquele com quem você está expressando esse afeto, que é justamente uma espécie de igualdade, não é? De novo a gente volta a essa questão da suposição da igualdade, da onde parte o cristianismo, do amai-vos uns aos outros, amai ao seu próximo como a si mesmo. Então, a compaixão ela é o afeto principal dessa ideia do amai ao teu próximo como a ti mesmo. Porque então você vai compadecer, sofrer junto com ele aquilo que ele está sofrendo, você também vai sofrer, e por aí você vai ter uma espécie de, digamos assim, uma palavra que tem sido também bastante usada por aí, é uma espécie de empatia. Fala, querido, tem uma peripécia do Gabi aqui acontecendo ao vivo, gente. Tá legal. Quer falar oi aqui? Melhor. Então você tá louco para aparecer, né? Você é super discreto, né? Fala oi pro povo. Fala aí, povo. Fala bom dia. Bom dia, bonjour. Bonjour. Boa, mãe. Obrigada, vai lá, vai. Tá. Bom, então voltando aqui, né? Tá bom, vai lá, fala com a sua irmã. E, bom, então, voltando aqui, a questão da compaixão, ela tem a ver justamente com essa suposição desse afeto imaginário, né? Que é justamente em relação a isso que o Lacan está, de alguma forma, se contrapondo. Se vocês quiserem dar uma olhada
no próprio Seminário 7, na página 319, depois na página 330, é só dar as referências para vocês, tá, gente? Porque essa é uma pesquisa que depois vocês precisam fazer com calma, ler o texto e tudo mais, né? Mas ele vai falar assim, eu vou ler esse trechinho aqui, na página 319, que o Lacan está falando justamente da inflexibilidade dela, né? Da intransigência da Antígona. E ele vai falar assim, com certeza pode se traduzir até por desgraça, mas isso não tem nada a ver com a desgraça. Esse é o sentido certamente atribuído, pode ela dizer, pelos deuses, com certeza implacáveis, que a constitui sem piedade nem temor. Então vejam que a tradução para o português do Seminário 7 traduziu por piedade, né? Eu não sei como é que está em francês, eu não estou com o Seminário 7 em francês aqui no mato, então eu não sei como é que está em francês, não sei se alguém tem aí, né? Em todo caso, foi traduzido aqui por sem piedade nem temor, né? Depois, na página 330, o Lacan volta a esse ponto, tá? E ele vai falar o seguinte, né? É um pouco disso que se trata. Qual a superfície que permite o surgimento da imagem de Antígona como imagem de uma paixão? A tragédia é o que propala na frente para produzir essa imagem. Analisando-a, seguimos o processo inverso, estudamos como foi preciso construir essa imagem para produzir esse efeito. Já lhes ressaltei o aspecto implacável, sem temor e sem piedade que se manifesta a todo instante em Antígona, né? Então, de novo, ela volta aqui, né, a esse ponto. Ele volta a destacar, né, essa passagem em que a Antígona é movida por esse algo implacável, né, sem medo e sem piedade, né? E depois, mais para frente ainda, na página 336, ainda do Seminário 7 em português, ele vai falar assim, né? Será ela, segundo a interpretação clássica, a servidora de uma ordem sagrada de respeito pela substância viva? Será a imagem da caridade? Talvez, mas certamente à custa de se conferir à palavra caridade uma dimensão bruta, né? A aula, alguém está me perguntando aqui, porque às vezes as versões têm páginas diferentes, é a aula 21, onde ele comenta, a segunda aula que ele comenta Antígona, né? No seminário, que chama Antígona no Entre Duas Mortes, tá? Então, e aí ele vai dizer do caráter bruto, então, né? Antígona, agora já estou na página seguinte, ela não evoca nenhum outro direito senão este que surge na linguagem do caráter indelével do que é indelével a partir do momento em que o significante que surge a detém como coisa fixa através de todo o fluxo de transformações possíveis. O que e é nessa superfície que se fixa a posição inquebrantável, intransponível de Antígona. O fato de que foi o homem quem inventou a sepultura é discretamente evocado de passagem. Não se trata de acabar com quem é homem como se faz com um cão. Não se pode acabar com seus restos, esquecendo que o registro do ser, daquele que pôde ser situado por um nome, deve ser preservado pelos atos fúnebres, né? Esse valor é essencialmente de linguagem, tá? Bom, então, e aí ele segue, né? Fora da linguagem, ela nem mesmo poderia ser concebida. E o ser,
daquele que viveu não poderia ser assim destacado de tudo que ele veiculou, como bem e como mal, como destino, como consequência para os outros e como sentimentos para si mesmo. Essa pureza, essa separação do ser, de todas as características do drama histórico que ele atravessou, é justamente esse o limite, o ex nihilo em torno do qual a Antígona se mantém. Nada mais é do que o corte que a própria presença da linguagem instaura na vida do homem. Olha que coisa mais linda, gente, essa articulação que o Lacan está fazendo, da inscrição do nome nessa superfície, que é a lápide, com a questão do corte da linguagem. Vocês vejam como o Lacan já está topológico aí, é impressionante, né? Ele está falando desse corte numa superfície, né? Que faz com que ao mesmo tempo produz essa separação, não é? De RSI, ou seja, do ser que cai quando a gente entra na linguagem, que isso é indelével, né? E é em nome disso que a Antígona fala, e por isso que ela vira, digamos assim, o paradigma da ética da psicanálise, né? Porque é justamente nessa brecha, né? Nessa falta ser, na relação com o outro da linguagem, nessa brecha justamente que surge o desejo. Então o desejo como essa figura indestrutível e invariante que vem junto com a Obrigada, Vivi, crainte e la pitié, né? Então tá escrito piedade mesmo, Lacan falou piedade mesmo. Então vocês vejam, né, que nessa brecha, né, que separa justamente esse ser, né, que se perde ao falar, e o sujeito, né, que surge aí, isso de alguma maneira está sustentado pelo desejo indestrutível e invariante, que a gente já encontra lá no Freud. Essa invariante do desejo, que é aquilo que nos humaniza, né? Esse paradoxo do desejo. Vejam que então a Antígona, entretanto, esse ser perdido, ele tenta ser recuperado, ele comparece de volta tá caindo tudo aqui, peraí. Ele comparece de volta nessas figuras da paixão, né, das paixões, que são justamente, por isso Lacan as nomeia como paixões do ser, né? Bom, a partir daí, eu vou passar já a palavra para o Marcos, porque ele vai falar alguma coisa justamente em relação às paixões do ser, mas só para a gente não perder a orientação, né, de para onde a gente vai, eu queria me deter com vocês em relação a essa questão do medo, né, do sem medo e sem compaixão, e tentar articular, fazer uma articulação, que agora sou eu que estou fazendo, né, mas que eu acho que faz sentido. Vamos ver se vocês me ajudam. Bom, vocês sabem, né, para quem está aqui no Insta e não me acompanha, porque eu estou ao mesmo tempo no Zoom aqui com quem está inscrito no seminário. Quem está inscrito no seminário já está careca de saber que isso daqui é um seminário que eu vou pensando a céu aberto ao mesmo tempo que eu vou falando. Então não tem... Aqui é uma oficina, né? A cabecinha tá saindo fumacinha e pensando, eu tô pensando aqui junto com vocês, né? Tô pensando aqui ao vivo e a cores. Não tem nada, claro que tem leituras, coisas elaboradas, mas são coisas que vão surgindo aqui. É uma pesquisa feita a céu aberto, né? Então, a articulação que eu queria fazer com vocês é desse sem medo e sem compaixão ou piedade da Antígona, com o sem medo e sem esperança, que é uma outra articulação muito importante, muito séria, que nos orienta eticamente, e que é um diálogo do Lacan com Spinoza, né? Então, eu queria falar um pouco com vocês a respeito disso,
Eu vou passar a palavra para o Marcos. Marcos, eu queria que você, se fosse possível, que você talvez saísse do Insta e entrasse de novo, para que eu possa ver aqui ou você pede para mim também, talvez você possa pedir e eu autorizo aqui você entrar, para você poder entrar simultaneamente nos dois. Será que você consegue? Espera só um pouquinho, gente, que o Marcos eu vou trazê-lo aqui para o Instagram e aí ele vai falar um pouco dessa questão das paixões do ser. Conseguiu aí, Marcos? Aí, espera um pouquinho então. Tá, eu já te adicionei, dá uma olhada, acho que ele demora um pouquinho. Aí, tá entrando. Isso. Vamos lá. Agora entrou. Eu vou fechar o meu microfone aqui agora, aqui no Zoom, porque senão dá eco, tá? Perfeito. Pode falar. Oi, gente, bom dia. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês, agradecer a Ana por essa possibilidade de nesse ano colaborar nesse seminário no Fórum do Campo Lacaniano, né? É um agradecimento porque assim a Ana me transmite a psicanálise, né, há mais de 9 anos, né? E é para mim uma alegria poder trabalhar com ela, né? E assim e poder assim seguir com uma pessoa tão rigorosa diante da psicanálise, né, a minha formação e um conjunto de questões aí, né? Eu fiquei muito tocado pelos encaminhamentos do nosso último seminário, de questões que a Ana colocou. E aí eu precisei fazer mesmo, para mim, um movimento de compreensão para poder pensar as paixões e seguir uma indicação da Ana lá, né, que o conhecimento que a Ana tem da obra do Lacan, que é um conhecimento que eu considero muito consequente e muito profundo, ela marcou, olha, essa questão da paixão já está aí nessa nota que você traz do seminário 1 do Lacan. Então eu voltei para o seminário 1, né, e é um pouco nesse ambiente, nesse lugar mesmo de formulação do pensamento lacaniano que eu vou me deter hoje, né? Olha, veja que a Ana fala aí dentro dos vários seminários nesse momento borromeano do Lacan, então eu vou me deter nesse movimento, mas eu vou trazer para também novamente pensar esse trechinho da Antígona, né, esses primeiros aí versos, eu vou terminar com eles novamente, mas eu vou trazer para cá um pouquinho do Édipo Rei, né, e tentar fazer um conjunto de relações, né? Então, assim, eu tenho um lado, vamos assim dizer, universitário, ou pedagógico, ou professor, que assim eu escrevo as minhas aulas e eu escrevo falando para mim mesmo, né? E a partir daí eu vou me movimentando, então eu vou seguir aqui o meu script, né? Até porque isso me dá assim uma certa tranquilidade mesmo de lidar isso com a voz, com a escrita, né? Então olha lá, eu tô com um fragmento do Édipo Rei, que é o momento em que Édipo vai dialogar com Jocasta, e ele começa assim, né? Começa Jocasta, né? Não importa, escuta-me, eu te suplico. Não insista nessa indagação. Édipo vai dizer, em caso algum, desistirei de elucidar esse mistério. Diz Jocasta, no entanto, é para teu bem que assim te aconselho. E Édipo diz, acredito, mas teus conselhos há muito me importunam. E Jocasta diz assim para ele, infeliz, tomara que tu jamais venhas a saber quem és. Né? Então eu quero voltar, eu achei isso fortíssimo, né? Infeliz, tomara que tu jamais venha saber quem és. Né? Sabedoria, ignorância, Édipo. Né? Se a gente se reporta, né, ao que o Jocasta está dizendo aí, né, nesse embate aí com Édipo, que eu estou trazendo o recorte para a gente aqui, a gente pode observar que tem uma ligação aí entre sabedoria e ignorância, mas também entre morte e cegueira. Né? A gente vai saber pelo desenvolvimento da trilogia sofocliana
Antígona, né, Édipo Rei e Édipo em Colono, né, que Édipo vai terminar cego por suas próprias mãos, mas também um velho amparado por sua filha Antígona. Né? Eu recorro aqui às bocas de Jocasta e de Édipo para tentar recuperar com o Jacques Lacan a paixão da ignorância, né, que não é, pelo menos na leitura que eu faço, né, um ponto sedimentado na psicanálise. Né? Então, antes de adentrar no panteão lacaniano, né, eu gostaria de fazer duas marcações. Né? A primeira é chamar a atenção como que a palavra paixão ela é polissêmica. Né? E a segunda é que, como eu disse logo no início desse nosso encontro de hoje, que eu vou me deter no seminário 1, que são os escritos técnicos de Freud, vejam, né, proferidos entre o ano de 1953 e 1954, e eu vou me deter numa lição, no item do seminário que se chama A Fala na Transferência, mais particularmente, a verdade surge da equivocação. Né? Então, dizer que a palavra paixão, né, e ignorância são polissêmicas é, para mim, aí adentrar no campo da produção da diferença, ou seja, da não reiteração do mesmo. Né? Então, vocês vejam que, né, no decorrer do próprio ensino lacaniano, né, é essa polissemia que vai, né, atravessando aí esses lugares da paixão. Né? Na polissemia da paixão, e aí é o Lacan que vai dizer isso, a gente vai ter aí toda uma categoria nosográfica, que vai ter toda uma tradição na psiquiatria, mas que tem também toda uma tradição na filosofia, ligando aí paixão e ignorância. Né? Num texto do Lacan, que eu gosto muito, proferido no Hospital Sainte-Anne, que se chama Estou Falando às Paredes, Je parle au mur, né? O psicanalista vai dizer para a gente que a ignorância, né, estou abrindo aspas aí, está ligada ao saber, né? É uma maneira de estabelecer o saber, de fazer dele um saber estabelecido. Né? Isso, né, faz com que se produza, e o Lacan vai dizer, uma ignorância consolidada em diferentes épocas e culturas. Né? Na tradição filosófica, a paixão da ignorância, e aí tendo como referência a antiguidade grega, né, isso eu penso que é bastante importante destacar, ela pode ser recuperada, por exemplo, com os trabalhos do Michel Foucault. Né? Há uma leitura muito potente de Édipo Rei efetuada por Foucault, que eu penso que a gente não pode desconsiderar. Quando a gente começou isso, olha, o ano passado, a pensar o seminário de Antígona, porque a gente levou, né, Ana, 6 meses até tecer uma proposição, a gente se perguntava se no trabalho de Michel Foucault havia alguma coisa sobre Antígona. Né? E aí eu fui conversar com os colegas que trabalham com os manuscritos de Foucault. Aqui, né, no Brasil, né, muito próximo de mim, o professor Pedro Souza, da Federal de Santa Catarina, que me apresenta um professor de filosofia da Universidade de Buenos Aires, que é o Marcelo Raffin, a quem eu escrevi perguntando sobre a ignorância. Ele vai fazer um trabalho com Édipo Rei, né, a partir do acervo dos manuscritos do Foucault, então, de trazer elementos para a gente poder aí pensar essa relação entre saber e ignorância. Mas de dizer que nesse processo de preparação, se a gente olhava, né, para essas questões que o Foucault desenvolveu, ou se nos perguntando o que ele poderia ter falado sobre Antígona. Né? E a gente tem aí um silenciamento, não um silenciamento, mas não é um trabalho, não há um olhar Foucaultiano, né, a princípio, sobre isso. Mas a gente tinha também a indicação da Nicole Leroux, que é uma helenista aí. São surpresas que vão aparecer, por exemplo, no meio do caminho. A Ana descobre, por exemplo, a Judith Butler, né? Com uma obra muito forte chamada O Clamor de Antígona. Mas quero chamar, aparece Simone de Beauvoir também. Né? E de dizer desse movimento, por exemplo, né, por que eu estou trazendo isso? Quando a gente começa mesmo o seminário com o fragmento do texto da Regina Prats, que é mãe da Ana, que estudou com a Nicole Leroux, né? Vejam o movimento que você tem aí, mesmo de entrada, de pegar o texto de Antígona, seguindo a orientação lacaniana, como literalmente aí mesmo né, caso clínico, de pensar essa questão do escrito, mas todo esse movimento de mexer nessa rede mesmo polissêmica, de pensar aí o nome de Antígona, ou de pensar esse conjunto de produções. Né? De dizer de uma grande... por que eu estou falando especificamente desse movimento, e vocês vejam que eu estou trazendo um conjunto de mulheres?
é que, terminando o nosso seminário passado, se a gente for observar, a peça se inicia com duas mulheres falando. E eu acho que, assim, pode ser ridículo isso que eu estou dizendo, mas não é sem consequência que comece duas irmãs falando ou duas mulheres falando, né? E aí, seguindo aqui, né, olha, no campo da psicanálise, a gente também não pode esquecer... Sim, Ana. Principalmente naquele momento, né? A gente precisa lembrar que na época que a tragédia era encenada, inclusive quem fazia os papéis femininos eram homens, né? Sim. Quem encenava Antígona e Ismênia na Polis, né? Na Ágora, né? Sim, exatamente, Ana. Era um homem. A mulher não tinha quase que lugar nenhum, né? Sim, e eu acho que essa é uma indicação importante, né, essa marcação que você está fazendo, realmente, né? Então, isso são movimentos mesmos, né, de como é que a gente pensa com esse conjunto de referências, né, que tem sido construída, e muita gente encaminhando coisas para a gente, né, para poder aí pensar Antígona, né? E aí, seguindo, no campo da psicanálise, a gente não pode esquecer, sobretudo na tradição ocidental nossa, filosófica, de pensar Descartes, né? Quer dizer, a gente sabe que há todo um trabalho, né, do Lacan com Descartes, né? Seminário 11, por exemplo. A ignorância, ela está ali ligada ao desconhecimento e ao sofrimento, mas ela faz com que o saber fazer seja um remédio que vai liberar o homem dessa paixão. Mas a gente vai ter aí, né, o Freud, né, para quem o homem não sabe, né, e dizer que esse não sabe é um caminho, né? Nós temos Freud para quem aquilo que o homem não sabe, né, é o que é o caminho, né? O importante aqui é destacar, né, eu penso um ponto, toda essa ligação entre ignorância e desconhecimento, né? E isso, né, se marca no traço da divisão entre o sujeito e eu, entre o consciente e o inconsciente. E agora eu vou entrar bastante particularmente no seminário 1, né, marcando aqui para vocês, né, página 308, que é um momento em que o Lacan vai nos apresentar um poliedro de três faces, que é como se fosse uma pirâmide mesmo, né? E ele vai dizer que uma de suas faces corresponde ao simbólico, a outra ao imaginário e a outra ao real, né? E na junção desses três registros vão se encontrar as arestas passionais que se manifestam na transferência, e o Lacan vai dizer assim, ó: um tal esquema presentifica a vocês isto é somente na dimensão do ser e não na do real que se podem escrever as três paixões fundamentais. Na paixão do simbólico e do imaginário, essa fenda, se vocês quiserem, essa aresta, que se chama o amor, na junção do imaginário e do real, o ódio, na junção do real e do simbólico, a ignorância. E aí o Lacan vai prosseguir, e eu estou na passagem, né, pelo menos na edição que eu estou trabalhando, da página 308 para 309. Ele vai dizer assim, ó: sabemos que a dimensão da transferência existe de cara, implicitamente, antes de qualquer começo de análise, antes que a concubinagem que é a análise a desencadeie. Ora, essas duas possibilidades do amor e do ódio não vão sem essa terceira, que se negligencia e que não se nomeia entre os componentes primários da transferência, a ignorância enquanto paixão. O sujeito que vem para a análise se coloca, entretanto, como tal, na posição daquele que ignora. Nenhuma entrada possível na análise sem essa referência, não se diz isso nunca, não. Se pensa nisso nunca, quando ela é fundamental, né? Então, esse destaque já aí, nesse momento do pensamento lacaniano, não só das três paixões, mas eu estou chamando a atenção aqui para a paixão da ignorância, né? Então, olha, o que eu quero destacar com Lacan é algo que eu considero bastante importante, né? A ignorância é ponto de junção entre o simbólico e o real, esse momento do pensamento dele, né? E mais, nessas três paixões, né? E nesse tempo da reflexão de Lacan, né? E isso eu vou insistir, é aí que vai se produzir a realização do ser. E agora eu vou ler bastante, continua ainda um fragmento da página 309, ou um pouquinho mais à frente, eu acho que é a 340, e aí eu vou localizar isso daqui, que é um excerto que eu considero bastante importante. E ele vai dizer assim, ó: e, entretanto, se o sujeito se engaja na pesquisa da verdade como tal,
é porque se situa na dimensão da ignorância. Pouco importa que saiba ou não. Está aí um dos elementos, né, um dos elementos que os analistas chamam readiness to the transference, abertura à transferência. Há no paciente abertura para a transferência pelo simples fato de que ele se coloca na posição, né, de se confessar na palavra e procurar sua verdade no fim que ela está lá, no analista. No analista também convém considerar a ignorância. Ele prossegue. O analista não deve desconhecer o que eu chamarei o poder de acesso ao ser da dimensão da ignorância, porque ele tem de responder àquele que, por todo o seu discurso, o interroga nessa dimensão. Não tem de guiar o sujeito num wissen, num saber, mas nas vias de acesso a esse saber. Deve engajá-lo numa operação dialética, não dizer-lhe que se engana porque está forçosamente no erro, mas mostrar-lhe que fala mal, quer dizer, que fala sem saber, como um ignorante, porque são as vias do seu erro que contam. E essa arte é a mesma de Hegel. Em outros termos, a posição do analista deve ser a de uma ignorantia docta, o que não quer dizer sábia, mas formal, e que pode ser, para o sujeito, né, formadora. Eu acho isso belíssimo no seminário, acho isso muito bem formulado, acho isso bonito, acho isso de uma beleza mesmo de reflexão. Né? Então, olha lá, vejam como que, de certa forma, eu recupero mesmo na escrita, né, do pensamento lacaniano, né, alguma coisa nesse momento, 1953, 1954, como que você tem aí toda essa articulação das três paixões, né, mas vocês veem que o recorte e os excertos que eu trago aqui vêm dizer mesmo dessa dimensão da ignorância, né. É sabido, né, que a paixão do ser é retomada por Lacan nos anos 70, mais especificamente em 1974, né, na época do Seminário 20, mais ainda, né, em que a questão do nó borromiano está ali potente. Né, mas também a gente vai ter toda uma referência da questão da ignorância pelo Lacan, pensando-se no budismo, apontando aí a questão do despertar, né, do éveil. Acho de trazer esse despertar como esse éveil, né, éveil em francês, né. Eu não vou passar por aqui, né, eu não tenho como, eu fui ver, você tem inclusive o nó planificado disso, né, mas isso daí é para Ana, porque eu não ouso. Também acho que nesse momento não quis trazer isso, mas é bonito mesmo como topologicamente, pensando no nó, isso é formulado, né? No modo mesmo como esses anéis, né, são entrelaçados, esse furo é trabalhado, eu acho isso realmente realmente muito bonito do modo de você ver aí esse pensamento em ação. Né? Para o meu propósito, né, e aí para esse trabalho que a gente está fazendo aqui juntos, né, eu quero me manter mesmo nesse aspecto em 54 para pontuar uma coisa. Né? Entre a ignorância e o saber, há um movimento, há uma manifestação de um gozo fálico. Né? E é esse gozo que vai testemunhar no coração do saber a estrutura fundamental da ignorância. Então vocês vejam que eu estou recuperando aí, né, com as minhas palavras, o próprio Lacan. Então, eu tentei fazer todo um percurso, todo um trabalho para mostrar essa polissemia da paixão e da ignorância, de sinalizar algumas coisas. Eu comecei com Édipo Rei e agora eu volto para Édipo Rei. Né? Tendo como referência uma leitura mesmo do panteão Foucaultiano, que vai se pensar o nome de Édipo, mas eu vou me deter num momento, e é um fragmentozinho de um dos seminários do Foucault, que é a hermenêutica do sujeito. Né? Poderia ter ido, claro, né, trazer elementos do governo de si e dos outros, mas, né, quis me deter nisso daqui, né, e eu vou voltar novamente, né, para lá, né, para o excertozinho, e aí eu volto, ó, no diálogo do Édipo com a Jocasta, em que a Jocasta vai dizer, ó, não importa, escuta-me, eu te suplico, não insistas nessa indagação. E Édipo, em caso algum, desistirei de elucidar esse mistério. Jocasta, no entanto, é para teu bem que assim te aconselho. E o Édipo vai dizer, acredito,
mas teus conselhos há muito me importunam. E Jocasta diz, infeliz, tomara que tu jamais venhas saber quem és. Né? É com essas indicações, né, todas, que eu passo a Édipo Rei, pois ele, né, Édipo, a personagem, né, é aquela que, e o nome é aquela que sustenta a ignorância de si mesmo. Né? O que conduz à libertação da cidade de Tebas da peste é a revelação da verdade. Quem são meus genitores? Né? Édipo desvela a ignorância. Né? E Foucault, por exemplo, assim como os helenistas, vão ler, né, esse desvelar mesmo da ignorância na escritura do nome do Édipo. Né? Édipo é Knowfoot, pé sabido. Né? Ele soluciona o enigma da esfinge pelo pé. Né? Édipo é swell feet, pé inchado, pé ferido. Né? E Édipo aí, né, ou seja, nesse pé inchado, nesse pé ferido, quer dizer, e nessa juntão desse pé sabido, Édipo vai ser o quê? A criança maldita. Mas vamos fazer uma escansão aí, né? A criança maldita. Né? E aí, para lembrar o Foucault na hermenêutica do sujeito, e eu estou... É uma frasezinha muito pequenininha que está lá na página 118, o Foucault vai dizer assim, né? Ignorante das causas que o determinam. Né? Se o pé maldiz Édipo, né? E aí agora eu vou para Antígona, né? Eu penso que o sangue maldiz Antígona. Eu fiquei muito impactado com o início da peça Antígona, né? Quando, seja trabalhando nessas versões da passagem do grego para o francês e depois do acesso de uma boa tradução do grego para o português, me chamou muita atenção a palavra sangue. Né? Por exemplo, na tradução do Trajano Vieira, e eu estou aí nos 5 primeiros versos, você tem assim, Homo sanguínea irmã, querida Ismene, será que Zeus nos poupa enquanto formos vivas de alguns dos males que abateram Édipo? E na tradução do Paul Mazon, que tem toda a introdução da Nicole Leroux, ela diz assim, você é meu sangue, minha irmã Ismene, minha cara, você sabe dos males que Édipo legou aos seus? Então vejam aí os 5 primeiros versos. Né? É daí essa questão de que, veja, né, este é o início da peça, né? Você tem uma indicação para essa peça de que você tem a madrugada em Tebas, né? Você tem Antígona saindo do ginecê, ou seja, desse quarto ao que as mulheres são relegadas, devem viver. Oi, Ana? Confinadas. Né? Ah, perfeito, confinadas. Ficam em quarentena eterna. Sim. Né? E daí ela literalmente assim sai dali, né? Atravessa aí, né? Entra na cidade e vai, né? Falar com a irmã. Então vocês vejam, é um encontro de irmãs, mas são 2 mulheres. Eu acho que isso é muito significativo, né? Se você for pensar, inclusive nessa mise-en-scène, nesse efeito que faz a gente assistir a cena, tendo como referência a antiguidade. Eu penso que isso é um elemento que ele é muito forte. Né? E o destaque da leitura que a gente está fazendo aqui da peça é essa questão do sangue. Né? Essa questão do sangue. Né? À medida que eu escrevi aqui, né, é óbvio que isso não é sem referência, né? Mas eu me recordo de uma peça que eu vi do Nelson Rodrigues chamada Serpente, em que você tem 2 irmãs, né, e que uma irmã tem um casamento de sucesso, né, sexualmente, e a outra é um fracasso. E ali, na intriga, né, uma oferece o marido para outra irmã. Mas alguma coisa da paixão ali acontece e o casal vai tramar a morte de uma das irmãs. Mas no final é alguma coisa da ordem do sangue, né, que se coloca ali em cena, né, para se ver, né? Isso me fez pensar, é bonita essa expressão dessa tradução, né? Homo sanguínea irmã, né? Ou você é meu sangue, né? Então, olha só, eu quero destacar, né, com esses 2 recortes, né, ou seja, da tradução do Trajano Vieira e dessa do Paul Mazon, né, que nesses 2 recortes, né, que o sangue né, na minha leitura,
né, a causa da ignorância e também do decreto de Creonte na cidade. À medida que a Ana ia ali, né, você tem, por exemplo, no verso 25, tem uma coisa bastante interessante de marcar na cidade, que a Antígona, nessa conversa com a Ismênia, ela vai dizer: já o pobre Polinices não será sepultado,